noite, Brasil. Boa noite a todos. Boa noite para você que está em casa. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem polêmico: células-tronco. Desde o final dos anos 90, essas células são as vedetes da pesquisa médica em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Elas também são chamadas de células coringa, o que ajuda a gente a entender como elas funcionam. Num jogo de cartas, o coringa se transforma em qualquer carta que você precisar, não é verdade? As células-tronco são assim também. Elas têm a capacidade de se transformar ou se diferenciar, como dizem os médicos, em qualquer outra célula do corpo. As células-tronco são as primeiras células do embrião e é a partir delas que o bebê é formado. E essas células são mesmo poderosas, como mostra a nossa reportagem. Acompanhe comigo. Ao contrário de outras células do nosso corpo, as células-tronco têm a capacidade de se transformar nos mais variados tecidos do organismo. Ossos, músculos e sangue, por exemplo. Por isso, elas são vistas pela medicina como um verdadeiro tesouro, capaz de promover a cura de diversas doenças graves, como câncer, mal de Alzheimer, diabetes e lesões da medula. O ator Christopher Reeve, famoso no papel do Super-Homem, foi um dos grandes defensores das pesquisas com célula-tronco, como uma esperança para ele e outros com deficiência física. Reeve ficou tetraplégico depois de uma queda de cavalo. Existem dois grandes grupos de células-tronco: as embrionárias, que são as mais poderosas porque podem se transformar em todo tipo de tecido do corpo, e as adultas, presentes no cordão umbilical e na medula óssea, que conseguem produzir apenas alguns tecidos. As pesquisas com as células do embrião são um dos campos mais controversos da ciência porque dependem de material de embriões humanos. Para usá-las em tratamentos, essas células têm que ser colhidas quando o embrião tem entre 5 e 7 dias de idade. Até agora, os cientistas já conseguiram produzir células-tronco para tratar doenças da córnea, do cérebro, restaurando as conexões entre os neurônios em pessoas com mal de Parkinson e Alzheimer, doenças do coração, dos ossos, em casos de osteoporose e artrite, do pâncreas, fazendo o paciente diabético voltar a produzir insulina, doenças do fígado, da pele, em casos de queimadura, dos rins, da medula espinhal para pacientes com lesão medular e doenças do sangue. O potencial de toda essa medicina, de tudo isso que nós estamos conversando hoje aqui, é realmente enorme. Mas, na prática, as pesquisas ainda estão no começo e, para algumas pessoas, o tratamento com células-tronco funciona e, para outras, infelizmente, não. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Nós convidamos grandes pesquisadores que estão trabalhando com muito afinco e dedicação nesse grande filão da medicina, que é a célula-tronco, é o futuro da medicina. Provavelmente nós vamos realmente ter tratamento para muita coisa que hoje a gente não tem, através do resultado e como uma consequência desse investimento todo da ciência. Você vai conhecer pessoas que já foram tratadas com essas células e tiveram muito sucesso. No nosso programa você vai conhecer, enfim, inclusive a legislação e a grande polêmica em torno dessa questão, que é qual é o momento que começa a vida, qual é o momento então que você pode ou não pode se utilizar dessa célula que é tão importante para essa ciência ajudar toda a humanidade a viver mais e com melhor qualidade de vida. Nós voltamos depois do intervalo com tudo isso para você. Já, já. As pesquisas com célula-tronco abrem um novo horizonte para o tratamento de muitas doenças, até mesmo para as incuráveis, consideradas incuráveis até agora. Mas a ciência ainda está longe de transformar as células-tronco numa solução para todas as doenças. E esse tipo de tratamento envolve também questões éticas e legais que vão merecer bastante espaço nesse programa hoje. Para começar a discutir o assunto, eu queria apresentar dois grandes especialistas, três grandes especialistas. O primeiro é o médico Marco Segre, que é professor titular de bioética da Universidade de São Paulo. Temos também uma outra pessoa que é considerada talvez um dos grandes nomes hoje no Brasil, que é o Dr. Antônio Carlos Campos de Carvalho. Ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e está coordenando a maior pesquisa mundial sobre o uso de células-tronco em pacientes com problemas graves de coração.
Nós estamos também com a Lígia aqui no programa, eu vou estar apresentando a Lígia com mais vagar, que daqui a pouco ela também está lá fazendo as pesquisas, Lígia da Veiga Pereira, que é uma grande entendida nesse assunto também. Então, eu queria primeiro pegar na parte médica e entender, de fato, né, as pesquisas com célula-tronco, se elas, em que pé que elas estão, porque a gente tem tanta vontade de ouvir boas notícias que eu acho que a gente idealiza muito, já fica logo pensando célula-tronco, novelo clone, aquele rato com aquela orelha de pendurada, a desinformação de um modo geral é muito grande, mas a gente sabe, e quando ouve gente séria falando, que pelo menos um caminho já existe aí e de muito sucesso. Então, o senhor que lidera essa pesquisa que é considerada a mais importante na área do coração, nós estamos, em que pé que nós estamos? Eu acho que a gente precisa começar qualificando que tipo de célula-tronco, né, que a gente está falando. Nós temos as embrionárias, que têm um enorme potencial, né, mas que certamente ainda estão longe de uma aplicação clínica na medicina. E nós temos as chamadas células-tronco adultas, né, que vão desde as células de cordão umbilical até as células da medula, da própria medula óssea. E eu diria que nós estamos num estágio ainda em que há uma série de evidências experimentais desenvolvidas em laboratórios como o da Lígia, o meu próprio laboratório lá no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que demonstram que há um enorme potencial para essas células, tanto as embrionárias quanto as adultas. Mas, do ponto de vista de aplicação clínica, nós estamos muito no início, mesmo na área de cardiologia, que é a que mais avançou no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, não há ainda um veredito definitivo sobre o potencial terapêutico dessas células. Mesmo porque parece que para algumas pessoas funciona e para outras não funciona. O que a gente tem visto é que algumas pessoas têm uma resposta muito boa depois da terapia, e em outras, a gente vê simplesmente a estabilização do quadro sem nenhum ganho de função, digamos assim. Esse fim de semana fui, como sempre eu faço antes de um programa, fui dar uma estudada maior nesse assunto e na minha cabeça, aquela imagem do rato, para mim, é muito chocante. O rato com uma orelha em cima, né, que foi uma pesquisa que foi feita justamente, pegaram uma célula-tronco e estimularam ela para ela se transformar numa cartilagem de orelha. E aí ela cresceu uma cartilagem de orelha vocês me corrijam, porque eu vou falar muita bobagem aqui, eu quero justamente aprender com vocês. E aí eu fiquei pensando, com o que o coração ganha com uma célula-tronco? A gente faz um outro coração? Ou faz o tecido do coração? Ou faz o músculo do coração? Então, só para a gente entender, quer dizer, a célula-tronco serve para quê, quer dizer, no caso do coração? Essa é uma das grandes questões que a gente precisa responder. No caso das células-tronco embrionárias, não há dúvida de que elas são capazes de regenerar o próprio músculo cardíaco e não só o músculo cardíaco, como também dar origem aos vasos, né, que nutrem o próprio coração. No caso das células-tronco adultas, principalmente aquelas de medula óssea, que têm sido utilizadas mais nas terapias, no início se pensou que elas poderiam fazer isso, regenerar o músculo cardíaco, ou seja, a célula de medula óssea estaria se transformando não em célula do sangue, mas no que a gente chama o cardiomiócito, o músculo do coração. E mais recentemente há uma série de evidências apontando para que isso provavelmente não é verdade e que elas atuam melhorando a função do coração muito mais por um processo em que elas estão secretando fatores e esses fatores estimula as outras células a repetirem aquilo células progenitoras do próprio coração, protegem células que iriam morrer e dessa maneira então você previne a piora ou até mesmo traz alguma melhora para esse órgão. Quer dizer, só para terminar como funciona, que você tira as suas próprias células da sua medula, ou seja, tira sangue da medula, nesse sangue você separa o que é célula que pode ser tratada, aí vocês tratam ela para ela ser usada no coração, no caso, se for a necessidade, ou é colocada em outro órgão, se for o caso. Tratam com uns químicos, com umas coisas assim, é isso? Para ela se prestar aquilo que vocês precisam? Porque isso para mim é mágico, entende, Lígia? Eu já não entendo isso.
Quer dizer, como é que uma célula pode virar tecido de coração, ou pode virar córnea, ou pode virar insulina, sabe? O que é interessante é que, como você falou dessa propriedade de ser coringa, é que as células da medula óssea, que o professor Antônio Carlos estava falando, elas percebem onde elas estão. Elas percebem que elas estão no coração. Então, e como também eu acho que ficou claro, nós estamos numa época muito empírica, em que a terapia com célula-tronco é uma coisa que é feita, alguns pacientes têm melhora, mas a gente ainda não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, a ideia é que um mecanismo seja essa célula, ao se encontrar dentro de um fígado ou dentro de um coração, ela perceba, ela receba sinais e se adapte àquele ambiente. E ela vai se reproduzindo, ensinando as outras a se reproduzir bem e não mal. Exatamente. Já as células embrionárias, que é aquela outra classe, e essa é a classe polêmica de células-tronco, essas sim você tem que primeiro ensinar no laboratório o que você quer que elas virem, colocar esses químicos ao qual você se referiu, e dizer, olha, eu quero que vocês virem células nervosas ou células de músculo cardíaco. E só então você vai transplantar elas, no caso, em modelos animais, que ainda não existe nenhum tratamento dessas células em seres humanos. Então, vamos deixar claro para o pessoal que está em casa, para o pessoal que está na plateia hoje. Quer dizer, basicamente são dois tipos de célula. Quando se fala em célula embrionária, nós não estamos falando de um bebê, de um embrião que já tem. Nós estamos falando de uma célula que já se reproduziu durante 7 dias no máximo, e elas justamente é que são as células que depois elas vêm fortes, vamos dizer assim, e podem ser usadas em pessoas até 15, 20 anos. Parece que não é possível usar essas células embrionárias em outros. Isso é uma polêmica também, a gente vai falar disso já já. Depois, há outro tipo de célula boa também, é essa tal da célula que você tira da medula de cada um de nós. E aí essa célula é aquela que é mais inteligente, que vai saber para que ela está... Por que ela está servindo naquele momento, quando ela olha em volta. Então, doutor Segre, eu estou falando aqui de coisas que qualquer pessoa de bem vai dizer, maravilha, a gente estuda mais, que nós precisamos muito de vocês, porque a gente não sabe a hora que vai precisar justamente desse tipo de terapêutica. Por que é tão polêmico? Por que até a Universidade de São Paulo, todo mundo no mundo está fazendo cadeira de bioética? Qual é o grande medo das pessoas com relação a essa ciência? Eu também acho que é uma maravilha. Eu sou professor de bioética e dentro da bioética você vai encontrar tendências mais conservadoras, diria eu, até obscurantistas, e outros em vez que esposam linhas mais corajosas, mais arrojadas. Eu entendo que esses avanços são fantásticos, que tudo que se faz para obstaculizá-los é prejudicial à sociedade. Agora, qual é o grande ponto que inibe, vamos dizer, o mundo inteiro e fundo nessa questão da pesquisa da célula-tronco embrionária, que são as células, aquelas que eu falei, do embriãozinho, quer dizer, daquela célula que já tem 7 dias de vida? A grande encrenca é, 2 pontos, estamos assassinando o embrião. Visto sob esse enfoque, sem dúvida, numa prática de reprodução assistida, um embrião criopreservado, ele, quando se retiram células-tronco, ele morre. Então, o grande argumento é este, nós não podemos estar eliminando uma vida. Ao que é muito fácil responder, bom, mas o que é a vida? Para início de conversa, em termos filosóficos, conceituais. Outro, quando começa a vida? A afirmação dogmática da vida começar na fecundação, o espermatozoide penetra no óvulo, de 2 células haploides e forma uma diploide, é aceita pelas religiões, pelo menos pela maioria delas, como o início da vida. Quer dizer, tem gente que acha que o começo da vida é quando houve o esperma entrando no óvulo e houve a primeira repetição ali de célula, aquilo já é vida. Exatamente. Tem gente que acha que começou a vida quando bate o coração. Tem gente que acha que começou a vida quando aquela célula é colocada no útero de uma mulher e ela se reproduz mais. O conceito de vida é muito subjetivo. Quer dizer, como o professor costuma falar, há vida num espermatozoide, há vida num óvulo, a vida é um contínuo. É claro que no momento da fecundação você cria aí o potencial de, se tudo der certo, esse embrião virar uma criança, né? Mas eu acho importante as pessoas saberem de que embrião a gente está falando. Então, quando a gente fala de um embrião humano, as pessoas tendem a imaginar um feto com o coração batendo. A gente está falando de um conglomerado de aproximadamente 100 células que ainda não tem forma nenhuma.
Se isso é não uma vida, se a gente pode dispor desse embrião ou não, isso é uma outra questão. O que eu estou querendo é definir bem. E outra coisa, quando a gente aceitou os métodos de bebê de proveta, de reprodução assistida, a gente criou um problema porque esses métodos envolvem a geração de um número muito grande desses embriões e nem todos podem ser usados. Quer dizer, na verdade, quando você faz a estimulação, você produz sete embriões. Desses você coloca em planta só 3 e deixa mais 3 guardados para uma próxima vez. E muitos desses embriões estão lá esperando a próxima vez porque não precisou usar a próxima vez. E eles serão descartados de qualquer maneira, tá certo? Quer dizer, esses embriões não serão usados de qualquer maneira. Sabe, Silvio, o que é importante numa sociedade é que se estabeleça a partir de quando e até quando vai se respeitar a vida. Isso vale também para a morte, que mudaram os critérios. Atualmente, morte encefálica é morte, não era assim. Então, o importante é que se estabeleça, dentro de um consenso possível, quando nós queremos respeitar a vida. A vida, conforme a Lígia disse, começa no espermatozoide, no óvulo, quer dizer, não dá para estabelecer limites. Os limites são aleatórios para fins de harmonia dentro da sociedade. Você deu o exemplo do coração pulsando. Poderia ser um parâmetro. Ou a anidação do embrião no útero materno. Poderia ser outro parâmetro. Ou o nascimento. Ou então poderia dizer de brincadeira, em minha defesa, a vida começa aos 60. Então seria outro parâmetro para determinarmos o início da vida. Ou senão, como eu diria aqui, a vida pode começar no meio da própria vida para uma pessoa que tem uma doença e que, de repente, ela está vendo que ela vai morrer, não tem outra alternativa, que não seja justamente um tratamento. Mesmo que seja um tratamento experimental, não é? Como foi o caso do nosso próximo convidado aqui, e não foi fácil a decisão para ele, porque os pais do Welton dos Santos Lopes, que eu digo, no começo eles foram contra o tratamento que ele ia fazer, mas o Welton foi em frente, fez um tratamento com células-tronco da medula óssea dele, na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, deu certo. Hoje a gente pode dizer que ele é um ex-diabético e que, de uma maneira linda, conseguiu pegar a profissão, retomar a profissão dele, né, de corpo aberto, porque ele sempre quis ser piloto, entrou na escola de aeronáutica. Queria que você contasse o que aconteceu. Estava decorrer, né, das atividades, né, na academia, atividades aéreas, eu comecei a sentir aqueles sintomas normais da doença, né, da diabetes. Tive poliúria, boca seca e chegou um ponto que eu estava voando e senti que minha vista estava embaçando, estava meio, né, estava complicado de voar. Então, foi quando eu resolvi procurar, né, achei muito estranho, resolvi procurar o departamento médico da academia. E aí, lá, assim que eu cheguei e descrevi o que eu estava sentindo, os sintomas, eles resolveram fazer uma glicosimetria para ver em que ponto estava e estava absurdo. Assim, eu lembro que o aparelho não chegou a registrar o nível de glicemia. Quer dizer, você era diabético, você tinha que ser afastado das suas funções e você tinha que ir para um tratamento convencional e mesmo assim você estaria perdendo a sua profissão porque um diabético não pode ser piloto de avião. Justo. Mesmo controlado, porque ele pode ter um treco lá em cima e está certo. Você pode ter uma visão turva e vai todo mundo para o chão. Quer dizer, então, era um negócio que realmente para você era o fim do túnel. Quer dizer, para você foi muito ruim. E muito difícil também foi saber que você ia ter que podia fazer um tratamento, mas que ele podia ter 30% só de chance de dar certo. Justo, Então, no momento que eu tive a certeza de que estaria encerrando por ali a carreira, meu irmão, né, através da internet, pesquisando sobre a doença, encontrou a Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, que estava desenvolvendo um tratamento para diabetes na base de transfusão de célula-tronco, né? O senhor pode explicar como é que é esse tratamento? Posso. É um tratamento, então explica. Na realidade, ele é um pouco diferente do que a gente faz nas outras doenças. Quer dizer, o tratamento que o professor Júlio Voltarelli está fazendo lá na USP em Ribeirão Preto, ele, na realidade, está aplicando isso ao que a gente chama de doenças autoimunes. São aquelas em que o seu próprio corpo começa a reagir contra as suas células, né? E a diabetes é um tipo de doença autoimune. Então, o princípio é o seguinte, ele faz como se ele estivesse fazendo ele faz uma ablação, ele destrói a medula óssea,
né, através de quimioterápicos ou radioterápicos. Quer dizer, é duro o tratamento. É um tratamento duro e que tem riscos, né? Riscos bem maiores do que nesses outros em que a gente tira a célula da medula e injeta direto no órgão lesado, né? No caso específico da diabetes, você retira as células da medula, você então congela essas células, você faz uma ablação da medula óssea do paciente e depois então você reinjeta as células para novamente povoar aquela medula óssea. E qual é o princípio disso? É que você talvez faça um iniciar do sistema imune através desse mecanismo. É que nem desligar o computador quando ele está com problema. Exato, dá um log-off ali, desliga o computador, liga de novo para ver se dá certo. E deu. Só um detalhe mais que eu acho que é importante. No caso específico, quer dizer, se ele já tivesse com o processo de diabetes instalado totalmente, quer dizer, se todas as células do pâncreas dele que produzem insulina já tivessem sido atacadas e destruídas, esse tratamento não funcionaria. Então, ele tem que ser aplicado no início da doença. E o que aconteceu? Começou a produzir insulina, parou de ter que tomar insulina, Justamente. parou de fazer xixi feito louco, quer dizer, equilibrou. E aí? Não tem mais diabetes? Mas o termo assim, ele é um pouco complicado de ser usado, né? Porque por se tratar de um uma coisa tratamento experimental. Mas até agora você está como? Eu costumo fazer exames, né? A gente tem retornos no hospital para fazer os exames, acompanhamento, tratamento e os níveis normais de glicemia. Né? O que significa que a aeronáutica pode ser que te aceite de novo e que você vá justamente, então, reconquistar aquilo que você mais ama fazer, que é voar. Isso que a gente espera. Yes! Legal para burro. Ainda hoje você vai conhecer outras pessoas que se beneficiaram do tratamento com células-tronco. Voltamos já num minutinho só. Hoje nós temos aqui na plateia representantes de duas associações, de diabetes e de esclerose múltipla. Temos também várias pessoas que estão vivendo essa ansiedade, essa esperança. Esse rapaz estava me contando que ele fez o transplante, ele não falava, já estava num ponto onde ele não estava falando, onde ele não conseguia mais ficar de pé para tomar banho, onde ele tinha uma série de dificuldades. E hoje já consegue falar, ainda com alguma dificuldade, mas já está falando. Eu falo com certa dificuldade. E antes eu não tomava bem em pé, hoje em dia até pegar o sabonete no chão, que eu deixo cair por causa da bunda. Não é piada não, hein? Agora, isso faz uma diferença, não é verdade? Isso faz toda a diferença de você poder se dar o seu próprio banho, né? Entre poder dizer se você quer suco de uva ou suco de laranja, tá certo? Quer dizer, você pode se comunicar e pode se movimentar. Todo esse pessoal aqui ou está na espera, ou quer fazer, inclusive, movimentos sociais. Nós temos pessoal, você é da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, que é justamente, e para vocês é atender. importante, por exemplo, que essa medicina, né, fique mais livre e possa ser praticada, né, com intensidade pela medicina? Sim, mas tem todo um protocolo, né, que tem que ser seguido e isso depende também da indicação dos neurologistas, que acontece às vezes no caso dos portadores de esclerose múltipla. Né? Nem todos têm indicação para que possa realizar esse procedimento. Quer dizer, não é que é a festa, né? Quer dizer, não é que virou a cura para todo mundo. Você faz parte desse Movitai, que é um movimento social para fazer lobby a favor. Isso. Conta o que vocês fazem. Então, o Movitai foi muito importante na aprovação da Lei de Biossegurança, que regulamenta a pesquisa com célula-tronco embrionária. Então, a gente fez um movimento, foi para Brasília, para mostrar realmente quais são essas pessoas que estariam no aguardo desse tratamento com células-tronco. E é muita gente, né? É muita gente. Muita gente. Não, no Brasil a gente está falando só de que tem uma deficiência 25 milhões de brasileiros. Né? 25 milhões de brasileiros, gente. De lesão medular, 8 a 10 mil novos casos todos os anos. A gente está falando de muita gente. Então, a gente foi para mostrar... Estamos falando de qualidade de vida também, quer dizer, de interromper o processo da doença e de degeneração, no caso da esclerose múltipla, que nós, né, entrevistamos aqui o rapaz, quer dizer, faz toda a diferença de você ficar em cima dos seus dois pés ou não. Quer dizer, tudo isso para quem tem a doença, para quem é família, para quem está acompanhando,
É a diferença total, radical, tá certo? Atualmente, já que a gente conseguiu o nosso objetivo, que foi liberar a pesquisa com célula-tronco embrionária, a gente está no processo de trabalhar com essa expectativa muito exacerbada também do paciente, mostrando que é preciso lançar mão do que é feito atualmente e não esperar um resultado com célula-tronco, até porque a gente acredita muito na célula-tronco embrionária, aguardar sem fazer nada atualmente. Por isso é que essas associações de pacientes são muito importantes, trabalham conosco. Tem que fazer barulho, exatamente. A gente tem que aprender com os americanos, viu? Aliás, os americanos é que inventaram essa coisa do lobby. Eu acho que a comunidade, a sociedade tem que se organizar para discutir, para polemizar, para entender o que vai ser bom, não vai ser bom, pressionar quem vai decidir. E aí a gente vai cada vez tendo uma sociedade melhor, né? E mais adequada às nossas necessidades e mais livre. Como a reportagem mostrou no começo do nosso programa, o ator Christopher Reeve foi um dos maiores incentivadores das pesquisas com célula-tronco nos Estados Unidos. Ele perdeu os movimentos por causa de um acidente gravíssimo de cavalo, vocês lembram? Caiu do cavalo e provocou uma lesão na medula da espinha. E para pacientes com esse tipo de problema, que ficam paraplégicos ou tetraplégicos, as células-tronco são realmente a grande esperança. Em 2003, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo usou células-tronco em 30 pessoas com esse problema. Uma delas foi a Mara Gabrilli, que já esteve aqui no nosso programa e hoje ela está à frente da Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Veja o que ela diz sobre o tratamento. Desde que ficou tetraplégica há 11 anos após sofrer um acidente de carro, Mara Gabrilli mantém a esperança de recuperar os movimentos do corpo. Isso faz dela uma grande entusiasta das pesquisas com células-tronco. Esse tipo de pesquisa é uma pesquisa muito promissora, principalmente para quem tem doenças neurodegenerativas, por exemplo, que são pessoas que não são público para um autoimplante. Porque as células delas já possuem no código genético alguma doença. Então, assim, diferente de uma pessoa como eu que sofreu um acidente, que de repente pode se beneficiar de um implante de células-tronco hematopoéticas, que é da própria pessoa, essas pessoas não podem fazer isso. Eu fui submetida a uma coleta das minhas células-tronco através da corrente sanguínea. Foi feito um composto e reinfundido no meu corpo através da artéria femoral na virilha, através de um catéter, foi colocado na minha medula espinhal, no pescoço, no local da minha lesão. Eu tive resultados práticos assim, sutis, mas, a meu ver, muito importantes, porque me parece que meu corpo passou a segurar melhor o tônus muscular. A sensibilidade à dor melhorou, a sensibilidade ao toque. Mara lamenta a posição contrária de alguns grupos da sociedade com relação às pesquisas com células-tronco do embrião. Você deixar de fazer um trabalho desse, entendeu? Que vai salvar milhões de vidas, melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas, por uma crença, eu acredito que esbarre forte na ignorância. Pois na verdade nós já falamos disso aqui e a questão toda tem a ver quando é que começa a vida e eu até fiz um engano, quer dizer, eu falei uma coisa errada agora no bloco atrás, no bloco anterior, acho que no primeiro bloco eu estava dizendo dos 3 tipos de células principais, né? E então a Mara, por exemplo, recebeu células-tronco da medula óssea dela mesma. Depois nós falamos das células-tronco do cordão umbilical. Essa é justamente o nosso assunto desse bloco agora. E tem também a célula-tronco embrionária, que é o grande ponto da polêmica, que é de pegar, eventualmente, aqueles embriões descartados pelas fertilizações e justamente usá-los para desenvolver e fazer um implante, tecidos, ou implantar e tudo mais, né? Isso aí a gente até precisava entender melhor como é que funciona, porque não sei se todo mundo pode aceitar uma célula de outra pessoa. Não tem rejeição? Isso é uma questão muito importante. Se você vai usar a célula de um embrião, não necessariamente esse embrião é compatível com o seu paciente. Então, por isso que se propõe uma coisa chamada clonagem terapêutica,
que é você fazer células embrionárias geneticamente idênticas ao embrião, ao paciente. Então, se eu tenho uma doença, um trauma de medula, eu pegaria uma célula minha, por clonagem, como se eu fosse fazer um clone da Lígia, eu colocaria o núcleo dessa célula num óvulo e faria um embrião no laboratório. Só que esse embrião, o intuito não é fazer uma Lígia, mas fazer células embrionárias que a Lígia idênticas precisa. a mim. Exatamente. Certo. E aí eu ia tentar transformar essas células no laboratório em células nervosas, colocar na medula óssea para recuperar os movimentos. Isso já foi feito em camundongos e em ratos. E deu certo? E dá certo. Claro, o rato não sai correndo pelo laboratório, mas ele tem uma recuperação significativa dos movimentos. E daí o entusiasmo do Christopher Reeve, que era um grande ativista para liberar essas pesquisas com as células embrionárias. No Brasil, a Movita foi assim, muito importante na aprovação da lei de biossegurança, e hoje a gente pode utilizar embriões congelados por casais que fizeram reprodução e esses embriões sobraram. O embrião estiver congelado há mais de 3 anos, o casal pode doar para pesquisa. Sei, o pai e a mãe, vamos dizer, eventuais daquelas células, daquele embrião, pode fazer a doação. E é interessante os 3 anos, que é para dar tempo para o casal pensar bem se é isso que eles querem. Agora, só que a gente não pode, é proibido no Brasil fazer a tal da clonagem terapêutica. Agora, tem uma outra coisa que deixou muita gente fantasiando, assim, para burro, que foi a história de você tem um bebezinho, então você pega o cordão umbilical daquele bebê e tira umas células daquele cordão umbilical, porque ali pode estar a salvação de uma doença que o seu filho possa desenvolver pelo menos até os 15, 20 anos. Né? E muitos artistas de televisão mostraram que estavam fazendo isso, e todo mundo que não fez começou a chupar o dedo. Ai, meu Deus do céu, já fiquei para trás, já fiquei no passado. Não, eu mesma, minha filha nasceu numa época que não tinha isso, eu falei, bom, e agora? Qualquer coisa que tiver, eu já estou pronta. Sabe, ela já ficou velha, não uma criança de 3 anos, de 4 anos. Mas a verdade é que essas coisas mexem muito com a fantasia, com a ignorância da gente, e com a vontade que tudo dê certo, né? Quer dizer, quando você tem um filho, você já fica imaginando que uma atitude dessas vai realmente ser salvadora. Mas parece que também nesse caso as coisas não são bem assim, não são assim tão fáceis, e nós também estamos recebendo aqui hoje um outro médico, que é o diretor superintendente do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, que tem um banco de sangue de cordão umbilical. Ou seja, teoricamente, toda a população poderia se beneficiar desse banco. É assim mesmo? Sim, essa é uma excelente notícia. As células tronco de cordão umbilical, elas não têm tanto o problema de rejeição genética como outras células. Eu falei seu nome, Carlos Alberto Moreira Filho. Eu apresentei tudo, esqueci de falar o nome. Não, sou eu. E a descoberta mais interessante é que você não precisa uma compatibilidade genética tão estrita como na medula óssea. Não precisa? Não precisa. Então, um banco de células de cordão umbilical, que tenha entre 12 a 20 mil cordões diferentes, cobre toda a diversidade genética de um país como o Brasil. 4 mil cordões cobrem a diversidade dos brancos, dos caucasianos norte-americanos. Então, é fantástico. Se eu quisesse fazer um banco de células de cordão umbilical, você já tem isso lá? Sim, é isso que está sendo montado no Brasil. O Einstein, ele coordena uma rede ligada ao Ministério da Saúde, que é o programa Brasil Cord. No Rio de Janeiro, nós temos o grande parceiro nosso, é o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. E o que está se montando é justamente um banco, como já existe no mundo. Existe um banco internacional chamado NetCord, que já tem 180 mil cordões depositados. Agora, então, não é melhor você ter o seu cordão depositado que ter o cordão? Não, é isso que eu queria saber da Lígia, porque aí tem uma polêmica entre os cientistas. Tem uma polêmica, na verdade. Há um consenso da Academia Americana de Pediatria que o resultado, por exemplo, em leucemia, no tratamento de leucemia, quando o cordão é geneticamente compatível, mas vem de um outro doador, não é da pessoa, os resultados são muito melhores, porque ele combate o que a gente chama de doença residual mínima. Na Europa Ocidental já é um consenso de toda a comunidade europeia de que esse é o procedimento de escolha, o banco público, que a gente chama tecnicamente de transplante halogênico, quer dizer, o doador é diferente do receptor, não é o mesmo. Então isso é uma boa notícia. Além do mais, a maioria de nós não congelou o cordão. Nós temos no Brasil cerca de 3 mil indicações novas por ano de transplante de medula. E nós só temos medula para pouco mais de 1.500 desses indivíduos. Agora, então, nós precisamos do banco. Lígia, você discorda? Eu sei que você é de um banco que é privado, né? Eu sou do Conselho Médico Científico de um banco privado. Eu acho que é fundamental e é muito louvável que o Einstein esteja aqui dando essa força, essa iniciativa que começou no INCA em 2001. O INCA já tem mais de 1.000 amostras, que a gente precisa ter um banco público. Eu não guardei o meu, nenhum de nós. Mas você guardou dos seus filhos. Mas eu guardei das minhas filhas, eu já explico por quê.
A questão toda do banco público é fundamental que aconteça. A gente não pode depender de amostras vindas de bancos de fora, custa uma fortuna, nem sempre a gente tem a diversidade genética que existe no Brasil, então é fundamental que isso ocorra no Brasil. Dito isso, por que eu guardei o sangue do cordão das minhas filhas? Eu acho que, dadas as aplicações que você está vendo aqui, muito mais amplas, essa é a aposta que eu fiz. E ao fazer essa aposta, eu não digo que é uma coisa que todo mundo deva fazer, e nem que você, ao não fazer isso para o seu filho, que você tenha negligenciado... Não tinha na época. Eu teria feito porque a gente acha que deve fazer. O que não pode acontecer é as pessoas, os bancos privados, fazerem uma propaganda sensacionalista e criar esse terrorismo de que você está negligenciando a saúde do seu filho ou não fazer. Isso é uma coisa do tipo resgate de helicóptero. Tem seguro de saúde que oferece um diferencial para você ter resgate de helicóptero. Se não, parece assim, quando você vai fazer uma cirurgia plástica, você já tira o seu próprio sangue para depois você usar o seu próprio sangue se precisar numa necessidade. Então, é como se não evitasse pegar outras doenças. Mas, quer dizer, a sensação é essa. Se for a sua célula mesmo, vai ser mais eficiente. O que o senhor acha, doutor Segre, dessa polêmica que tem? Assim, que tem interesses financeiros nisso tudo também, né? Sim, eu acho que é interesses financeiros, né? Eu acho que tudo que se pode fazer para assegurar no momento oportuno um tratamento para uma doença difícil, eu acho que deve ser feito. Deve-se fazer tudo. Eu acho que sim. Esperar a medicina avançar. Mas aí tem um problema. Eu não vejo razão para ver polêmica. Nós sabemos que as células do próprio indivíduo têm um resultado pior no principal utilização da célula de cordão do que de um doador que é geneticamente compatível, mas é diferente. Então, isso está estabelecido na medicina. Desde 1999, é um consenso da Academia Americana de Pediatria. Na Europa Ocidental, o sistema público de saúde é proibido de congelar células do próprio indivíduo para uso do indivíduo. Por quê? Porque não há aplicação terapêutica, o resultado é ruim. Agora, existem pontos que são óbvios. Independentemente dessa polêmica ser resolvida, na Europa Ocidental ninguém mais tem esse problema, porque eles têm 180 mil cordões depositados. Quer dizer, então, a grande base disso é que uma medicina solidária funciona melhor do que uma opção egoísta. Então, vamos ver. Nós temos uma reportagem que mostra como é que funciona um banco de sangue de cordão umbilical. Veja só. No Brasil, existem cerca de 5 bancos privados de células-tronco de sangue do cordão umbilical. Este, que fica em São Paulo, funciona há 2 anos e tem 1.500 bolsas de células armazenadas aqui. Nós temos toda uma equipe treinada para a coleta, né? Equipe de enfermeiras treinadas para a realização da coleta no Brasil inteiro. Essa enfermeira, então, se dirige ao hospital. Então, é feita a coleta do sangue do cordão ainda dentro do centro obstétrico, do centro cirúrgico, né? A gente tem um monitoramento durante o transporte de temperatura daquela amostra, né? Chegou no nosso laboratório, é realizado, então, toda a parte de processamento mesmo. Basicamente, o que é? Uma diminuição do volume. Tá? Então, imagina se você tem uma coleta de 300 ml de sangue de cordão, o intuito é o quê? Você diminuir o volume sem perder célula. Nós, então, vamos armazenar, vamos fazer o congelamento gradativo dessas células em nitrogênio líquido. Essas células, elas são utilizadas no caso de um transplante de medula óssea, ou seja, para doenças hematológicas, basicamente, que são as leucemias, né? Anemias também são utilizadas. A gente não sabe no futuro o que vai acontecer. Então, talvez você armazenando célula-tronco, você possa usar não somente para doenças hematológicas, como eu falei anteriormente, mas talvez para outras doenças que ainda a gente não descobriu. O custo da coleta e do processamento é em torno de R$4.000, tá? E depois existe a taxa de armazenamento, né, que é em torno de R$750 anuais. Muito bom. Depois dos comerciais, nós vamos conhecer a história de uma garotinha que está curada de leucemia por causa justamente das células-tronco. Voltamos num minutinho só, a história da Vanessa, já já. Bom, nós estamos de volta, a polêmica continua. Por quê? Porque é um assunto novo, porque todo mundo quer o melhor, porque todos os cientistas, na verdade, estão também muito entusiasmados, né, com uma possibilidade que é criativa, que é
sem dúvida, o caminho da medicina do futuro, né? Que tem a ver, quer dizer, é uma coisa bacana essa ideia de que você injeta dentro de você algumas células e elas ensinam as outras a reproduzir da maneira saudável, não da maneira doente como você tinha anteriormente. Então, tem tudo a ver, né? Quer dizer, e está na cara que o caminho vai ser esse. Agora, a sociedade tem que discutir, tem que entender melhor, porque ninguém entende nada. Você fala célula-tronco, você não sabe, você acha que é de árvore. Você não entende. Tem muita gente que ainda não entendeu. E escuta, ninguém tem obrigação. Tem tanta coisa para aprender na vida, quer dizer, esse é um assunto de medicina que as pessoas estão agora, e a nossa obrigação como comunicadores, aqui da TV Cultura, de onde for, é falar disso muito, muito mesmo, para a gente aprender e ir entendendo e vendo também qual é a medida realmente que a gente deve esperar até agora, porque no futuro vai ter mais avanço, mas por enquanto também não é muita coisa. Agora, quando tem coisa boa, a gente tem que celebrar, trazer os médicos e mostrar como a gente deve ter esperança no lugar certo. Olha a história dessa menininha, a coisa mais bonitinha. Quando ela tinha 2 anos e 9 meses, vocês descobriram que ela estava doente, foi tratada com quimioterapia e a doença voltou depois de um tempo e o tratamento foi super agressivo e vocês já não tinham mais luz no fim do túnel. Aí aconteceu o quê? Aí, depois do primeiro, quando voltou a doença, tratou e a doença voltou novamente pela 3ª vez. Aí, quando ela retornou, a chance que ela teria seria o transplante. Só que a irmã não era compatível e eles estavam buscando um cordão no exterior, porque no Brasil praticamente não tinha. E se não fosse uma mãe bondosa do Rio de Janeiro ter doado para o Banco Público, eu não sei se ela estaria viva. E entre 178 cordões, essa foi a informação que me deram lá do INCA, havia 178 cordões com possibilidade de doação, de transplante, de compatibilidade, e foi achado lá um para ela. E aí? Aí ela fez todo o procedimento do transplante e hoje está aqui com uma vida nova, né, Vanessa? Sem nada? Você não sente nada, Vanessa? Nada. Nada? Você não fica cansada? Não. Você não faz... para de brincar. Você não para de brincar? Não. A sua vida é como de outras meninas? Agora é. Agora, e você lembra o tempo que você estava doente? Mais ou menos, não gosto muito de lembrar. Nem quer lembrar, né? Nem precisa lembrar, porque agora você está zerada, como se diz. Uma vida totalmente normal. Normal. Uhum. É uma vida de 10 anos, onde 7 ela se tratou, né? Com quimioterapia, para fazer o transplante com radioterapia. Não é fácil não, Silvia, é um procedimento bem difícil. Quer dizer, não é que foi fazer o transplante também e tudo virou lindo? Não, não. Quer dizer, é um processo muito doloroso, muito complicado e que poderia ter havido rejeição? Com certeza. Poderia, doutor? Nós já temos 4.000, um pouco mais de 4.000 transplantes no mundo feitos com células através do banco público, do NetCord. E o índice de rejeição é menor do que medula óssea. Essas células têm uma vantagem sobre as células da medula óssea. Agora, Justamente. desculpa a ignorância, vou perguntar de novo. Se ela tivesse colhido as células dela quando ela nasceu, ela não podia ter usado as dela? Não, porque são doentes. A célula-tronco dela já vinha com a informação de ter leucemia. Em alguns casos, mas não todos. A razão principal é isso? que o resultado terapêutico é ruim é porque há necessidade não só de uma semelhança genética para a aceitação do tecido, é necessária uma pequena diferença, porque aparentemente as células de um outro indivíduo combatem as células leucêmicas. E essa é a razão do melhor efeito terapêutico, quando o doador é geneticamente compatível, mas não é o mesmo indivíduo. Essa é a razão fundamental. Quer dizer, é um tratamento hoje que se pode considerar concreto, viável, quer dizer, que existe, que é uma coisa que a gente pode acreditar que está aí, que está ajudando. Não é fantasia, não é uma coisa, não é experimental. É um dos poucos tratamentos com célula-tronco que estão muito bem consolidados e há algumas décadas que já se faz transplante de medula e, mais recentemente, sangue de cordão. É muito legal, né? Olha a história dessa senhora que está do seu lado. A história dela diz que hoje ela comemora 2 datas de nascimento. São 2. Marli, né? Marli Martins Ramos está acompanhada da nora e da neta. É professora aposentada, a Marli, e tem 66 anos. E ela estava com 50 quando ela começou a sentir muito cansaço. Sabe aquela coisa de não conseguir se arrastar da sala para a cozinha? Nossa. E aí, então, ela percebeu que ela tinha dor na perna, não conseguia caminhar, e foi diagnosticado que ela precisava urgente de um transplante de coração, e aí, então, ela entrou justamente naquela fila que a gente conhece o tamanho. Fila quilométrica, né? De espera.
de espera. E que, no seu E caso... que, no meu caso, a idade vinha chegando, avançando e coração nada. E eu sofrendo. Uhum. E cada vez pior, cada vez pior. E olha, e chegou a hora que eu já não fazia mais nada. Era a família que fazia tudo. Noras, filhos, netos, eram eles que faziam tudo. E a senhora me dar ficava o quê? banho, me dar comida, me levar para qualquer lugar. Porque seu coração estava quase parando. Nossa, o coração, ele cresceu de uma tal maneira que ele não cabia mais no meu tórax. E não era chagas, não era nada, eu não sei o que era. Até hoje, ninguém sabe o que é. Eu trato-me lá no INCOR, né? Então, eles me trataram, sim, me ofereceram essa chance de vida nova, de renascença mesmo. Olha que loucura, né? Graças a Deus eu estou aqui, estou viva. Fez o transplante, viva. No seu caso No meu caso foi medula óssea. Quer dizer, do seu próprio... Tirou de mim mesma, via, né? É. Aí depois foi implante via catéter, aqui em Guinal. E de repente, então, o seu coração olha, começou a receber dali essas 2 células... dias eu estava com alta. Ah, vai? Sério. 2 dias? 2 a pessoa dias. já... A 2 célula dias. em 2 dias já manda todas as outras embora? Não, é O melhor meu que remédio implante, isso. Isso é muito melhor que realmente. remédio. Como é que funciona? Vamos entender aqui. O procedimento, na realidade, é um procedimento bastante simples. Né? Então, o paciente interna, fiquei internada. ele então é submetido a uma punção da medula óssea, em Isso, geral foi. aqui na crista ilíaca. Isso. Você retira uma quantidade variável, em geral 100 ml do conteúdo da medula óssea. Isso vai então para um laboratório, já processado, simplesmente é uma centrifugação simples. E enquanto isso, as células estão sendo processadas, o paciente já pode ir para a sala de cateterismo, né? Como se fosse fazer uma cineanjo. Isso foi. E aí então o médico recebe as células processadas e injeta essas células, libera essas células diretamente nas artérias coronárias. Isso, o meu foi assim. Depende, em Chagas é assim, dilatada, miocardiopatia dilatada, que era o que ela tinha, é assim também. E depois, então, você mantém o paciente em observação durante mais 48, no máximo 72 horas. Se não houver nenhuma complicação, o paciente é liberado para ir para casa. Mas o que acontece dentro dele, então? Aquelas células que estão lá revigoradas, fresquinhas, elas vão fazer o quê com o tecido do coração doente? Elas vão falar, pessoal, vamos trabalhar. Silvia, se eu soubesse... Você não sabe direito. Pô, mas vocês não sabem o que acontece? Não, a gente tem feito muito pesquisa. Vocês não sabem? Não, mas tem que estudar isso, porque é isso que a gente tem que saber. Porque chegam as células nova turma, vamos trabalhar, vocês estão aí, quer dizer, porque há uma revigoração violenta ao ponto dela estar. Olha o estado dela. Mas funciona, exatamente esse que é o ponto. Funciona muito bem para alguns pacientes. Nós temos lá no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional de Cardiologia, Laranjeiras, que é um instituto também do Ministério da Saúde, nós já fizemos 30 pacientes com casos iguais e alguns pacientes melhoram bastante, realmente tem uma melhora assim, espantosa na sua qualidade de vida, né, que é o que obviamente interessa para todos nós, e outros não melhoram nada. Esse é o enigma, então? Então, é exatamente porque a gente ainda não entende qual é o mecanismo de ação dessas células. Se elas estão formando novo músculo, se elas estão simplesmente formando novos vasos, se elas não estão fazendo nenhum nem outro, se elas só estão estimulando células do próprio coração a se multiplicarem. E no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, há vários grupos pesquisando para entender qual é o mecanismo de ação. Gente, nós temos que nos orgulhar do doutor Antônio Carlos Campos de Carvalho. Ele é o chefe do maior estudo no mundo. É bacana isso, Brasil. Vocês estão de parabéns. A nossa medicina aqui, vocês todos aqui, a Lígia, o pessoal do Einstein, vocês estão realmente conseguindo sair na frente. E é para o governo dar força. Fazendo justiça ao governo, porque ele tantas vezes é criticado, e nesse caso esse estudo está todo ele sendo patrocinado pelo Ministério da Saúde. Então ele só ocorre exatamente porque o governo está
patrocinando esse estudo. O Brasil está se destacando realmente internacionalmente, porque os nossos cientistas estão tendo condições de cada vez mais ter dinheiro para poder investigar e poder ajudar, por exemplo, uma senhora como a dona Marli, que estava entrevada literalmente e que hoje está vida nova. Daqui a pouco ela vai querer até voltar, daqui a pouco vai querer até voltar da aula. Né? Talvez sim. Talvez acho que não sim. mais. Né? Não está descartada não, a ideia. Talvez a gente volta já no Minutinho Só. Já. Outra pessoa que ganhou uma segunda chance com as células-tronco foi o Rui Pires da Silva, que está aqui com a esposa dele, a Vera Lúcia. Ele tem esclerose múltipla, que é uma doença crônica que provoca problemas motores e também perda de sensibilidade. Por causa da doença, o Rui se sentia muito fraco, confuso e só conseguia se movimentar com a ajuda de um andador, né, que é aquele andador assim. Hoje ele se movimenta bem melhor, está mais lúcido e, na verdade, teve a sorte de, no final, de esgotado todos os outros tratamentos, ter passado pelo implante de células-tronco e parece que o efeito foi bastante bom no seu caso, né, Rui? Eu acredito que foi sim, porque o meu entusiasmo, né, minha alegria, tudo voltou, né, depois disso aí, porque foi, como você disse, foi a última alternativa, né? Depois de todos os outros tratamentos esgotados, eu tinha como a última opção fazer o transplante. E o procedimento do transplante mesmo foi um sucesso para mim. Não tive nenhuma consequência improvável, né? Quase uma mágica, assim, né? Você sente foi ótimo, foi mesmo. Quer dizer, você está péssimo, de repente você começa a voltar a falar, começa a voltar a pensar direito, começa tudo a acontecer. Sem dúvida. É como se andasse para trás da doença mesmo. Para tomar a decisão também não foi fácil, né? Por que não foi? A sua esposa está aí, qual que era o medo? Tinha os procedimentos, né, de transplante, estavam muito no começo, aquela coisa toda, né? E a gente tinha medo, né? Mas como eu falei, bom, eu paro a doença ou ela me para, né? E parti para Como é que era o negócio? Ou ela me para ou eu paro a doença, né? Então, graças a Deus, nós conseguimos parar a doença. E você está melhorando? E eu estou, me senti melhor. A intenção não foi nem melhorar, a intenção foi estabilizar, parar, né? Eu não tinha uma expectativa de muito melhor, mas melhorei. Bom, está andando sem andador. Tinha formigamentos, tinha uma série de coisas. Não está confuso, até agora pelo menos está falando tudo direitinho. Sei daqui a pouco você vai falar qualquer bobagem, mas até agora está tudo certo. Está dando uma entrevista aqui na televisão, muito tranquilo, muito bem. Nesse caso, quer dizer, é a tal da história de doença autoimune. Quais são as doenças autoimunes que são tão assim propícias para o transplante de célula-tronco? Quem quer falar? Onde nós temos tratamento com célula-tronco é na esclerose múltipla e também em diabetes. A ideia é a mesma, é impedir que as células do sistema imune do organismo ataquem células que produzem insulina ou as células do sistema nervoso, como é o caso dele. Mas olha, doutor, está cheio de gente aqui, inclusive uma associação de diabéticos, quer dizer, e todos, obviamente, com muita sede, vamos dizer, de ouvir notícias boas. Quem tem diabetes há muito tempo... Não, o problema da diabetes é diabetes juvenil, tipo 1, e é antes que o dano seja muito extenso, senão... Aí a célula-tronco vai entrar por uma outra via. Está se tentando desenvolver células-tronco em laboratório para colocar no paciente. No momento a gente já faz isso, mas com células que são obtidas de doador cadáver. E a ideia é substituir isso por células-tronco que possam produzir insulina no pâncreas. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, tem muita coisa ainda para ser pesquisada, né? Não é para perder a esperança também. Não é para ter muita, mas também não é para perder. Qual é a área, assim, na opinião de vocês, que vai mais se beneficiar dessa terapêutica do transplante de células-tronco? Olha, além dessas áreas que já foram mencionadas aqui, eu diria ainda que lúpus é outra doença autoimune que também já há uma experiência em Ribeirão Preto mesmo. E nós já estamos fazendo também aqui no Brasil algumas tentativas com pacientes com cirrose hepática. Cirrose, quer dizer que os aí alcoólatras todos vão se animar. Então vou continuar bebendo. Não, aliás, vou continuar bebendo. Aliás, esse é um dos perigos. Não é bom nem falar, porque, olha, bebum gosta de notícias assim, não é nem... Não, inclusive, o que está se fazendo, na realidade, é um ensaio experimental, como, né, todas as outras terapias com célula-tronco, a não ser para doenças hematológicas, que já estão estabelecidas,
Mas no caso do fígado, a ideia é tentar simplesmente ver se você consegue prolongar o tempo que esse paciente permanece na fila aguardando um transplante. Ah, entendi. Quer dizer, então, na verdade, você vê que a notícia é boa até a página 2. Você vai dar uma sobrevida para ele aguentar a espera na fila para fazer um transplante. Então, não adianta encharcar, beber, porque parem de vai beber. ter que fazer o transplante, é só para aguentar vivo na fila. Importante. Em ortopedia também tem notícias muito boas. Quais, por exemplo? Recuperação de cartilagem articular com célula-tronco, isso já é rotina. Recuperação de tecido muscular, então há grandes perspectivas em ortopedia, isso já é rotina para algumas coisas. Quer dizer, tipo esses esportistas Ronaldinho, que já operaram 500 vezes. Qualquer um de nós tem um acidente que tem perda de tecido muscular, perda de cartilagem, eles conseguem bastante. Injeta ali as células são células-tronco do indivíduo capazes de reconstituir cartilagem. Porque aí quando você não tem doença, fica mais fácil. Mais 2 exemplos também. Na restauração de nervos periféricos tem havido um grande sucesso. Isso tem sido capitaneado pelo pessoal no Rio Grande do Sul e em acidente vascular cerebral isquêmico, que também já há um número razoável, quer dizer, muito pequeno ainda para você tirar qualquer conclusão científica, mas pelo menos a gente sabe que não traz malefício ao paciente e pode ser que traga algum benefício. Não, e tudo isso se a lei deixar, porque no próximo bloco nós vamos saber o que exatamente a lei brasileira diz sobre as pesquisas com célula-tronco. Num minutinho só a gente volta para encerrar o nosso programa com essa informação. Já, já. As pesquisas com célula-tronco, apesar de todos os benefícios e de todas as luzes que nós ouvimos aqui nesse programa, elas continuam sendo um assunto muito polêmico. No Brasil, os limites dessas pesquisas foram definidos pela Lei de Biossegurança, que foi aprovada em maio do ano passado. Para entender melhor como essa lei funciona, nossa reportagem entrevistou um advogado, que é o Erickson Gavaza Marques, que ele é presidente da Comissão de Bioética, Biotecnologia e Biodireito da Ordem dos Advogados da OAB, aqui de São Paulo. Então, acompanhe comigo essa entrevista. O ano passado foram votadas 2 leis em matéria de células-tronco. A primeira data de março do ano passado, de 2005, onde a Lei 11.105 contemplou a possibilidade de pesquisas e experimentos com células-tronco embrionárias. Né? Posteriormente, no mês de novembro ainda do ano passado, essa Lei 11.105 foi objeto de uma regulamentação pelo Decreto 5561, que procurou regulamentar toda a legislação, essa legislação de biossegurança. Os embriões que podem ser utilizados para efeito desse tipo de extração de células-tronco são embriões descartáveis, que foram descartáveis dos processos de fertilização assistida. Pois é, eu acho que a sociedade, de um modo geral, deveria cada vez mais se interessar por esse tipo de questão, porque certamente, quer dizer, um país progride e caminha à medida também que a sociedade, que a comunidade se engaja socialmente nessas causas, porque tudo, não vou deixar de dizer, tudo muito polêmico, quer dizer, tem questões ainda que são muito quentes, como a questão religiosa, como a questão de quando começa a vida. Então, é uma obrigação, vamos dizer, dos formadores de opinião estarmos discutindo, colocando em debate aberto. Eu acho que nada vai mudar e melhorar se a gente não se envolver e se a gente não se engajar. Não adianta esperar que caia do céu, porque as coisas, às vezes, elas andam de lado muito tempo e a gente pode justamente perder muita vida em função disso. Eu queria agradecer enormemente a presença de todos vocês, em primeiro lugar, a todas as associações que estiveram aqui, o pessoal da esclerose múltipla, ao pessoal dos diabéticos, ao pessoal de Mogi das Cruzes também que está aqui hoje, aos médicos que vieram de várias partes do Brasil, desde o Antônio Carlos Campos de Carvalho, que veio do Rio de Janeiro, até o Carlos Alberto do Moreira Filho do Einstein, a Lígia da Veiga Pereira, que é geneticista, que é essa profissão que hoje em dia cada vez mais vai ficar em moda, né, Lígia? Mas isso é maravilhoso, quer dizer, cada vez mais, então também temos cientistas entendendo mais do funcionamento das células, da biologia molecular, né? E se não for assim, não será bom. A gente precisa de muita pesquisa para tornar todas essas promessas, e muito do que a gente falou aqui ainda são promessas,
que a gente está acompanhando com muito entusiasmo. É isso mesmo. E a gente precisa de muita pesquisa e financiamento para tornar essas promessas todas realidade para a população toda. É isso mesmo. De qualquer forma, até já vocês já estão de parabéns, os médicos brasileiros, os geneticistas, os biólogos, né? Todo mundo que tem se dedicado a isso já está de parabéns. A gente ouve falar do Brasil e se orgulha já com os resultados que vocês conseguiram até agora. Nosso tempo, infelizmente, está acabadíssimo. Na semana que vem tem mais. O programa sempre passa quintas às 10 da noite, sábado às 6h30. Se você está assistindo quinta-feira, avisa o pessoal que possa se interessar para assistir no sábado às 6h30 da tarde. E a gente pode, então, dessa forma, também já estar se envolvendo mais nessa, né, que é a grande expectativa da ciência para esse milênio aí. Um beijo para você que está em casa e até a próxima semana.